dando continuidade ao estudo da semana passada sobre o pecado e a lei de Deus. Então, nós vamos ler hoje em Romanos, continuar em Romanos 7, mas agora os versos 18 e 20, onde Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse acabo por fazer. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos cristãos de Roma, ele estava se preparando para o encontro deles. Aliás, era um sonho. E entre os anos 56 e 57, ele escreveu essa carta aos romanos. A intenção de Paulo era explicar que sem Jesus nós somos escravos do pecado, que se tornar uma nova criatura em Cristo exige de nós fé, perseverança, disciplina, temor e tremor diante de Deus para vencer a abstinência que o pecado causa através dos desejos da carne. Eu ponho a abstinência porque é como uma droga, né? Que nós estamos tão habituadas e tão dependentes dela que quando a gente para de usar, gera em nós abstinência, ou seja, o nosso corpo sente falta, o nosso corpo tem desejo e faz qualquer coisa para obter aquilo. Assim é o pecado na nossa vida. Às vezes ele adentra a nossa vida de uma forma tão sutil e tão banalizada que nós não percebemos, como nós vimos semana passada, através do nosso caráter, da nossa personalidade, já está ali intrínseco em nós. E aí a gente não vê que aquilo também tem que ser mudado. Ou seja, ele vem através dos desejos da carne. E mesmo a gente se tornando conhecedor do Evangelho e seguidor de Cristo, nós continuamos sendo tentados pela concupiscência da carne e mesmo o espírito, estando preparado, como Paulo fala, a carne é fraca. E por isso nós temos que vigiar e orar sem cessar para vencermos o mal que habita em nós. Como a melhor ministração, pelo menos ao meu ponto de vista, e eu vejo isso em Paulo, através de exemplo, ele se coloca na brecha como uma referência daquilo que ele está ensinando e explicando aos irmãos de Roma. E aí ele admite que mesmo tendo, nessa época que ele escreveu, mais ou menos em torno de 23 anos de conversão, ele ainda lutava clamando ao Senhor constantemente por libertação. Paulo está expressando a sua frustração nessa carta com a sua própria condição de pecador, mostrando que de boas intenções, como diz o ditado, o mundo está cheio, né? Então nós sempre temos boas intenções, mas isso não é o suficiente. Como nós vimos na semana passada, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ou seja, Paulo está falando para os cristãos, não só daquela época, mas para hoje, né? A Bíblia é a mesma e vai ser a mesma, não vai cair um tio sequer dela, vai passar céus, terra, tudo, mas ela não vai passar, vai continuar sendo o nosso manual de vida, tem que ser o nosso manual de vida. Paulo aqui está dizendo que trabalhar na igreja, ministrar na vidas, ensinar a palavra, pregar em grandes congressos, viver grandes milagres, ser bonzinho, achar que está fazendo tudo certinho, porque não rouba, não mata, não engana ou qualquer coisa parecida, não é ainda o suficiente.
e nem nos faz isentos da tentação do pecado e nem nos livra da nossa natureza pecaminosa, porque ele, depois de viver tudo isso, ainda assim, ele diz, com o entendimento servia a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ou seja, ele admite a luta que era todos os dias para ele, e eu até imagino, Paulo era um homem hiperculto, com inteligência, com sabedoria, com autoridade, mandava e desmandava, estava perseguindo os cristãos, decidindo sobre a vida desses cristãos, quando ele tem esse encontro com o Senhor sobrenatural, e depois de vivenciar um milagre tão grande, Paulo usa toda a cultura dele, toda a sabedoria, toda a inteligência para estudar ainda mais a palavra de Deus, porque ele já conhecia a palavra de Deus, mas para aprimorar dentro do entendimento de que aquele que ele tinha tido um encontro era o Messias tão esperado, era o Senhor e Salvador que Isaías já tinha profetizado. E Paulo vai buscar nele, aos pés de Cristo, esse entendimento, e o Senhor o usa sobrenaturalmente, o capacita dentro desse entendimento com sabedoria para poder levar o evangelho e formar as igrejas daquela época. E Paulo ainda assim diz que com o entendimento ele serve à lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Apesar do pecado que habita em nós, apesar da nossa concupiscência, apesar da gente fazer as coisas erradas, tomar atitudes erradas, ter reações erradas, ainda assim, através de Cristo Jesus, nós temos a salvação. Podemos ter a esperança de um futuro ao lado do Senhor, porque Ele nos perdoa. Mas para Ele nos perdoar, nós temos que ter convicção de pecado, temos que ter arrependimento genuíno. E para isso nós temos que nos conhecer, nós temos que ver como Paulo se conhecia. Paulo admite como é difícil para ele. Então, devia ser uma luta contra a soberba, né? Porque quem estava lá em cima agora era ao contrário. Ao invés dele perseguir, ele era perseguido. Mas o que faz a diferença? O que fazia a diferença na vida de Paulo? E por que Paulo está dentro das Escrituras? Porque ele reconhecia pela humildade. Eu errei, eu pequei, eu ainda luto contra mim mesmo, porque o mal habita em mim. E eu admito que, infelizmente, até hoje, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, que eu luto constantemente, esse eu acabo por fazer. É isso que nós temos que entender. Nós somos assim, infelizmente, para que nós tenhamos o direito de escolha e façamos a escolha correta. Mesmo que às vezes não venhamos a fazê-la da forma como Deus espera. O Senhor, se você estiver aberto, né, a realmente com humildade, buscando ao Senhor, Ele vai te mostrar. Ele vai falar, olha, não estou feliz contigo, né? Você fez assim, assim, seu comportamento foi esse e aquele. Não era isso que eu esperava de você. Então, a gente tem ali a oportunidade de fazer a escolha certa, de pedir perdão, de começar a vigiar quanto àquela atitude, quanto àquela reação, quanto àquilo que não agrada a Deus. Tiago, lá no capítulo 1, nos versos 14 e 15, dá um exemplo dessa concupiscência, dessa luta diária. Ele diz assim, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte.
E nós temos que todos os dias estar lutando contra isso. Você vê que o exemplo aqui é a cobiça, que realmente nos cega. Às vezes a gente cai em cilada por causa disso. E nós não conseguimos dizer não. Está na nossa natureza, né? Todo mundo, quanto mais tem, mais quer. Por isso que dentro dos 10 mandamentos, hoje a gente falaria, né, não cobiça a mansão do outro, não cobiça o carrão do outro, né? Tem um coração grato pelo que você tem e vigia. Porque a gente está dando um exemplo, eu estou dando um exemplo aqui de coisas grandes, mas às vezes não precisa de ser grande. É a cobiça, a inveja, é uma obra da carne, ela está dentro da gente. E a gente só de imaginar que o outro pode ter aquilo que você não tem, já pode gerar inveja, aquele constrangimento, aquela coisa ruim. E então você quer ter o filho que o outro tem, você quer ter o comportamento que o outro tem, você quer ter ou ser aquilo que você não é e nem tem. Nessa passagem, essa carta de Paulo aos Romanos, nos mostra que ninguém está imune ao pecado, mas nos recorda de que nós somos fracos, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que pela graça de Deus nós podemos nos tornar fortes. Mas quando é que nós nos tornamos fortes? Quando nós somos fracos, quando nós admitimos nossa fraqueza, quando nós admitimos que não somos nada e não temos nada. Somente em Cristo nós somos mais do que vencedores. E apesar de nós, através da graça do Senhor Jesus, nós podemos ser salvos e ter a vida eterna. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante do teu altar. Derrama sobre nós, Senhor, da tua graça, do entendimento de quem tu és, e derrama sobre nós do entendimento de quem somos, da nossa pequenez, de quanto nós necessitamos da tua graça. E gera em nós desejo de mudança, de transformação. Gera em nós humildade o suficiente para admitirmos a nossa pequenez, para admitirmos que não somos nada sem tu, sem a tua presença, sem a tua graça, sem a tua misericórdia, sendo renovada a cada amanhecer. Porque esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Que cada vez que os nossos olhos se abrirem pela manhã, nós te louvemos, Senhor, e te engrandecemos na nossa vida com o coração totalmente derramado no teu altar, pedindo, Senhor, que tu nos livre de nós mesmos e que o nosso dia seja um dia diferenciado, um dia mais movido pelo teu Espírito Santo, um dia mais na dependência do teu Santo Espírito, que nós possamos, Senhor, mergulhar profundamente nas tuas águas e navegar no teu Santo Espírito no nosso dia a dia. Que nós não tenhamos medo, Senhor, de mergulhar cada vez mais profundo e que tu nos liberte de nós mesmos, nos liberte do nosso passado, liberte e endireite as nossas veredas, liberte, Senhor, do nosso caráter e da nossa personalidade, os defeitos delas, e nós tenhamos o teu caráter implantado em nós, e assim nós possamos fazer aquilo que Jesus faria no nosso lugar, que nós também venhamos a reconhecer a voz do bom pastor, para que não venhamos a cair em cilada, não fazendo julgamento segundo o que os nossos olhos veem, ou determinando segundo o que os nossos ouvidos ouvem, mas que nós tenhamos espírito de justiça dentro de nós, e entendimento e sabedoria para nos posicionarmos da forma correta, como tu, Senhor,
agiria, como tu se posicionaria. Queremos ser um contigo, Senhor, para que neste ano venhamos a viver o novo de Deus na nossa vida, o novo de Deus dentro do nosso lar. Ajuda-nos, Senhor, apesar de nós mesmos. Tem misericórdia, nos livra do pecado, da tentação, da concupiscência da carne, nos mostra aquilo que não te agrada e nos aproxima de ti. Nós te clamamos humildemente, em o nome de Jesus. Amém e amém.